dia a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Seja muito bem-vindo a mais um momento onde vamos aprender da palavra de Deus, onde vamos ser instruídos pela palavra de Deus. Mais um devocional, mais um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. Mais um dia em que o Senhor nos dá de presente uma vida para viver. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Vamos começar mais um dia na presença de Deus. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Vamos iniciar mais um dia, né? Hoje é a nossa live das 8 horas da manhã, horário especial, né? Vamos chegando. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre pergunto porque um dia graça e paz, querido, Deus abençoe. Eu sempre pergunto se o som tá bom, porque uma vez eu estava fazendo a live, quando eu estava terminando me falaram que estava sem som. Foi uma live de mímica, né? Queridos, vamos começar o nosso devocional. Esse devocional de hoje é uma palavra que eu já tenho ela no meu coração há muito tempo. E eu venho meditando nela, venho orando a Deus, venho buscando na palavra dele informações, orientações daquilo que ele quis dizer com essa mensagem. E hoje eu achei um dia propício, um dia que Deus colocou no meu coração essa palavra. Hoje é um dia onde comemoramos 11 meses de live. Desde que Deus colocou esse projeto no meu coração de começar uma live devocional todos os dias às 6 horas da manhã, de domingo a domingo. Hoje, dia 10, completamos 11 meses de live. Ou seja, mês que vem chegaremos aí à marca de um ano, sem parar, de domingo a domingo, todos os dias às 6 horas da manhã. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, Ele que nos faz viver para Ele, por Ele e com Ele. Amém? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Obrigado, Rose. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos começar a nossa live? Queridos, uma coisa que a gente precisa entender, que eu quero usar como introdução dessa live, é sobre... Obrigado, Patrícia, é uma alegria saber disso, né? Bênção demais. Uma das coisas que a gente precisa ter consciência e entender na vida espiritual, na vida de Deus, é a Trindade. Eu sei que a Trindade é um assunto onde muitas pessoas têm dificuldade de entender. Porque o que é a Trindade? É um Deus único, onde Ele exerce o seu poder, a sua soberania em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A essência é Deus, a essência é Deus, a substância é Deus, que age através dessas 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso tem que ficar muito claro.
Quando Jesus Cristo foi batizado, quando você lê no Evangelho de João, quando você lê no Evangelho de Marcos, Mateus, quando Cristo foi batizado, ali aconteceu a Trindade, a manifestação da Trindade. Uma voz do céu, o Pai, diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Essa voz é de Deus Pai. Quem estava sendo batizado era o Filho, Deus Filho. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gabi. Deus abençoe, querida. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Norimar. Deus abençoe. E ali estava sendo batizado o Filho. E a voz disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Então ali estava a voz do Pai e o Filho em corpo sendo batizado. E quando Jesus Cristo sai da água, desce o Espírito Santo na forma de uma pomba. Todos viram. Ali era a manifestação do Espírito Santo. Ali era a Trindade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o devocional hoje a gente vai falar um pouco da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. É aquele que age, é aquele que renova, é aquele que intercede por nós junto a Deus, é aquele que, mesmo no silêncio da oração, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração, mesmo em silêncio, para Deus. O seu silêncio, ele é uma oração. E o Espírito Santo colhe suas lágrimas, o Espírito Santo colhe o seu gesto de orar, mesmo que seja em silêncio, e leva o seu pedido, a sua oração a Deus. O Espírito Santo, ele age em nós, ele age através de nós, ele está no mundo, agindo no mundo. E nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu quero falar hoje através do seguinte título. Eu confesso que foi difícil arrumar um título para essa mensagem. Eu orei a Deus, eu falei: Senhor, me dá um nome para essa mensagem. Ela sempre tem um tema, ela sempre tem um título. E mesmo que depois eu ter escrito ela, pensado, meditado nela, o nome foi mais difícil. Mas o tema da nossa mensagem hoje, o nome da nossa mensagem hoje é Os Ventos de Deus. Entenda que Deus sopra ventos na nossa vida e precisamos estar atentos a eles. Lembra que eu falei uma vez, Deus se importa com tudo que é importante para mim e para você. Ele sopra os seus ventos na nossa direção. Olha que interessante, eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Presta bem atenção, é um texto muito conhecido, é o momento onde ele está no Vale dos Ossos Secos. E Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha que interessante isso, eu vou repetir esse versículo, depois eu vou desmembrá-lo, depois a gente vai entender isso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Os quatro ventos de Deus. Nesse texto, Deus leva Ezequiel no meio do vale, e esse vale está cheio de ossos secos. E ele começa dizendo: o que você vê, Ezequiel? E Ezequiel diz: Senhor, eu vejo um grande exército de ossos. E ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza, Filho do homem, e diz para o Espírito: assim diz o Senhor,
através dos ventos, dos 4 ventos, e assopra sobre esses mortos, que eles vivam. Ezequiel profetizou, esses ossos se juntaram, nasceu carne, eles se levantaram e formou um grande exército. Deus deu a ordem para o profeta, assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Conforme o contexto de Ezequiel 37 que lemos, esses ventos de Deus, eles tinham um propósito. Esses 4 ventos que Deus pediu para o profeta profetizar, soprar sobre esses mortos. Esses ventos tinham um propósito, que era trazer vida aos ossos secos. Tinha um propósito, esses ventos que Deus trouxe naquele contexto. Em Amós capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Deus, ele forma os montes e ele cria os ventos. E hoje, nesta manhã, nesse devocional, eu quero falar dos ventos de Deus que assopra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esses ventos trazem vidas para mim e para você. Entenda, hoje vamos falar de 4 ventos extremamente importantes que Deus assopra na nossa vida. E precisamos estar atentos para perceber, precisamos estar atentos para receber, porque Deus está soprando na sua vida. Entenda isso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que Deus tem ventos novos para a sua vida. Ele está soprando grandes ventos na sua direção. E você precisa entender, você precisa receber isso. Eu quero falar de 4 ventos que encontramos na palavra de Deus, que são ventos para mim e para você. E o primeiro vento que Deus assopra na sua vida, que Deus envia na sua vida, é o vento da provisão. É o vento da provisão. Olha o que está escrito no livro de Números, capítulo 11, inclusive estamos lendo o livro de Números na nossa leitura bíblica anual e ainda não chegamos no capítulo 11, mas lendo esse capítulo eu me deparei com o primeiro vento que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, que é o vento da provisão. Livro de Números, capítulo 11, versículo 31, diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes ao mar e espalhou pelo arraial esse caminho de um dia, de um lado e do outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O povo de Israel estava acampado, o povo de Israel estava ali no deserto, e Deus soprou o vento da provisão. Esse vento trouxe comida, esse vento trouxe alimento para aquele povo. E soprou um vento e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial. Entenda uma coisa, queridos, existe um sopro de Deus, existe um vento de Deus na sua direção. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Existe um sopro de Deus. Hoje estamos falando dos 4 ventos de Deus. Estamos falando dos ventos que o Senhor sopra na nossa vida. E você precisa estar atento, porque Deus, ele trabalha nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Em todos os detalhes da sua vida há um sopro de Deus. Há um vento de Deus soprando na sua direção. E o primeiro vento que estamos aprendendo hoje, o primeiro vento que estamos entendendo hoje, é o vento da provisão. E eu vou repetir esse versículo para que você grave ele no seu coração. Deus sopra sempre o seu vento de provisão na sua direção. O Espírito Santo sempre age, nos provendo, nos alimentando, nos sustentando. Números capítulo 11, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e a espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra.
Deus, através desse vento, alimentou o povo de Israel naquele deserto, através do vento da sua provisão. Ei, descansa. Existe vento de Deus na sua direção. Existe vento de provisão de Deus na sua vida. Entenda que não existe um ponto final na sua vida, como falamos ontem. Deus põe uma vírgula e continua a sua história. Então continua a sua jornada crendo nos ventos de Deus. E o primeiro é o vento da provisão. Entenda, de repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você tem tudo aquilo que você precisa ter. Deus, Ele sempre proverá através desses ventos da provisão na sua vida. Então soprou o vento do Senhor. Amém, queridos? E houve provisão no deserto. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Houve provisão no deserto. Nesse contexto em que Deus soprou o vento, Ele trouxe alimento no deserto. Sabe, mesmo no meio dos nossos desertos, deserto na Bíblia significa luta, significa aflição, significa literalmente angústia, falta de solução. São os desertos da vida. Mesmo no meio dos nossos desertos, Deus tem providência para a nossa vida. Porque a providência de Deus não tem a ver com o que vivemos. A providência de Deus tem a ver com quem Ele é e quem nós somos. Ele é Pai, nós somos os filhos. E há a provisão dEle sobre a nossa vida. Creia nisso. Deus sabe a hora de agir. E por isso precisamos confiar e esperar nos seus ventos. E o vento da provisão sempre vem na sua direção, sendo soprado por esse grande Deus que te provê todas as coisas. E é interessante que o vento de Deus de provisão é um vento de abundância. Não é um vento de escassez. É um vento de abundância. A gente sempre tem muito mais daquilo que esperamos, daquilo que queremos. Porque Deus é um Deus exagerado. Deus é um Deus que, quando multiplica pães e peixes, como vocês conhecem a história, todos comeram até se saciar e os discípulos colheram 12 cestos cheios. Deus é um Deus exagerado. Deus é um Deus que, quando provê, Ele provém com intensidade. O vento do Senhor sopra todos os dias na nossa direção. A provisão de Deus é certa e ela vem para nos saciar. Ela vem para nos encher. Ela vem para nos alimentar. O vento da provisão chega de forma abundante. Portanto, querido, não reclame, não murmure, mas creia na abundância de Deus e que Deus tem tudo aquilo para suprir a minha vida e a sua vida. Esse é o vento da provisão de Deus. Mas eu quero falar de um segundo vento. Quero falar de um segundo vento, que é o vento do livramento. Deus sopra, além do vento da provisão, Ele tem o vento do livramento. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar foi se abrindo e tornou-se seco, e as águas foram partidas e divididas pelos ventos do Senhor. E aquele povo teve um grande livramento. Na frente tinha o mar, atrás tinha Faraó e seu grande exército, e Deus soprou um grande vento, que aquele mar se abriu. Você conhece a história, e o povo de Israel passou com seus pés ao seco. Existe vento de livramento na sua direção, e ele vem de onde menos esperamos. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, quantos livramentos você já teve de forma inesperada? O povo de Israel ali, queridos, estava numa situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Atrás estava o Faraó e seu grande exército. Existiam montanhas,
mas na frente existia o mar. Ou seja, Israel estava sem saída. Bom dia, Joyce, querida. Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Sempre terá o vento de livramento na sua vida. Não importa de onde ele vem, mas ele vem. E ele vem de onde menos esperamos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas existe um vento de livramento na sua direção. Você precisa crer. Você precisa crer. Que o escape, a solução, vem desse sopro do Senhor, desse vento do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a situação que você está vivendo. Creia nos ventos que Deus sopra na sua direção. Existe vento de livramento e ele vem de onde menos esperamos. Mas é nesse momento onde não vemos saída. Existe momento assim, eu já passei vários. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas existem momentos que a gente olha para frente, tem um grande mar. Olha para trás, tem um grande exército. Olha para os lados, tem grandes montanhas. Mas olha para cima. Olha para cima. Sabe por quê? Porque é de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem o seu livramento. É nesse momento que o poderoso sopro de Deus age e te dá livramento nessa causa, te dá solução nessa causa. E esse sopro que vem de onde menos esperamos, ele é um sopro completo, é um livramento completo. Sabe por quê? Porque depois que aquele povo passou no meio do mar, pés secos. Quando o último homem atravessou o mar, Moisés disse o seguinte: povo de Israel, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais o verão. E contemple agora o grande livramento que o Senhor dará ao seu povo. Sabe por quê? Porque esse sopro do livramento de Deus, ele é completo. A obra do livramento que aquele povo de Israel experimentou, ela foi completa. Todo o povo de Israel passou, e o mar se fechou, os egípcios todos morreram. O livramento do Senhor não é pela metade. Os ventos do Senhor não são pela metade. O vento da provisão é com abundância. O vento do livramento é completo. O inimigo do povo de Israel pereceu. Esse vento do livramento de Deus é um vento tremendo que ele sempre sopra na minha e na sua direção. Amém, queridos? Vocês estão comigo? O terceiro vento que eu quero compartilhar com vocês é o vento que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse vento é o vento da direção. Não sabemos para onde vamos, não sabemos que direção tomar, às vezes, nas circunstâncias da vida, mas o vento da direção de Deus, ele assopra onde quer e nos envia para onde ele quer. Quando escutamos a voz desse vento, nós descansamos na direção que o Senhor nos manda ir. Queridos, o melhor lugar para se estar no mundo é no centro da vontade de Deus e na sua direção. E Deus tem vento de direção para a sua vida.
Aquieta o seu coração. Escute o vento de Deus soprando. Escute o vento de Deus soprando. Ele vai te dar direção. Porque se você é nascido do Espírito, o que é nascido do Espírito? É aquele que nasceu de novo. É aquele que nasceu em Cristo. É aquele que é uma nova criatura. Até então, se não nascemos de novo, nós somos nascidos da carne. Mas aquele que nasce do Espírito, aquele que tem uma nova vida em Cristo, ele escuta o vento do sopro de Deus, que é o vento da direção. E ele te dá um norte, ele te dá um caminho. Esse vento, ele é maravilhoso, porque em Deus nós temos a direção correta. Em Deus sabemos o caminho que devemos percorrer. Em Deus sabemos como devemos ir, para onde ir. Então escute o sopro de Deus, o vento da direção de Deus. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Sabe o que é? Não sabe de onde vem e nem para onde vai? É você confiar plenamente na direção de Deus. Não importa para onde você está indo, para onde Ele está te levando. Não importa. Em Deus estamos seguros, estamos protegidos. Então deixa Deus soprar, deixa Deus te dar a direção que Ele quer. Deixa Deus te levar aonde Ele quer. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Deixa Deus soprar. Deixa Deus soprar essa direção que você tanto precisa. Esse sopro de Deus pode ser para você a sua resposta de oração. Deus, me guia. Deus, eu não sei para onde ir. Deixa Deus soprar esse vento da direção. Escute essa voz. Tenha paz no coração. E siga a direção de Deus. Nem sempre entendemos. Esse é um sopro de Deus, esse é um vento de Deus que nem sempre entendemos. Entenda, o texto diz, o vento assopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas entenda, assim é Deus, nem sempre entendemos como Ele age. Mas só devemos confiar, isso é fé. A fé não questiona, a fé não duvida, a fé só contempla e vai. A fé você se joga nos ventos de Deus. Confie completamente no seu Pai, aquele que conhece a sua estrutura, aquele que conhece aquilo que você suporta, aquele que tem planos para a sua vida. Deixa Ele te direcionar. Se entregue completamente. A melhor coisa do mundo é você se entregar completamente a Deus e na sua direção. Sabe, queridos, é tão bom quando a gente entende que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Em nenhum momento eu estou dizendo que essas questões elas são fáceis. Nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, nós temos os nossos sentimentos, nós temos os nossos pensamentos produzidos por nós mesmos, pela realidade que vivemos e contemplamos. Mas quando entendemos que existe além da realidade, existe um Deus além de todas as coisas, existe um Deus soberano, existe um Deus que sopra o seu vento de provisão, existe um Deus que sopra o seu vento do livramento. E agora, entenda, esse Deus, ele sopra o vento da direção. E quando você se entrega completamente de corpo e alma, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Queridos, é a melhor coisa do mundo. É você deixar ser levado por esse vento da direção de Deus. Descansa no Senhor e seja guiado por Ele. Seja guiado por Ele. Como eu falei, às vezes não entendemos, mas o nosso papel é nos entregar completamente e deixar Deus, através desse vento, dirigir a nossa vida. Quando não entendemos, devemos confiar que Ele sabe o melhor para mim e para você. Sabe, queridos, do jeito de Deus é melhor.
do jeito de Deus é melhor. Deixa Ele soprar, deixa Ele te guiar. E esse vento da direção, mesmo que não entendemos, é um vento perfeito. Porque o vento da direção de Deus, ele vai nos levar no centro da sua vontade. E a melhor coisa para se estar, o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sabe, queridos, as nossas vontades, elas podem até ser boas. As nossas vontades, elas podem até ser agradáveis, mas geralmente ela não é perfeita. Quantas vezes quebramos a nossa cara por causa da nossa vontade, que parecia boa, parecia agradável, mas não era perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, não de causar danos, mas planos de paz, prosperidade e um futuro. Vai na direção de Deus. Não se preocupe. Não escute as vozes externas. Não escute as vozes internas. Ah, pastor, mas eu escuto meu coração. Não faça isso. Eu sigo meu coração. Não faça isso. O coração é enganoso, diz o Senhor. Não siga o seu coração. Siga a voz de Deus. Siga os ventos que sopram na sua direção. Sabe, Deus não erra. A direção de Deus é perfeita porque Ele sabe de todas as coisas. Então podemos confiar. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Portanto, descanse. Porque a direção de Deus para a sua vida é perfeita. E o quarto vento, que é o último vento, está em Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. Esse é o vento do Espírito. Esse é o vento do Espírito que enche o seu ser, que de repente ele vem e toma conta de você. Ele vem de repente, entenda isso. Ontem experimentamos esse vento, foi maravilhoso. Ontem experimentamos esse vento do Espírito soprando, nos enchendo de alegria, nos enchendo de paz. Esse vento precisamos tê-lo todos os dias, soprando em nós e soprando através de nós. Podemos sim ser um canal desse vento, desse sopro para as outras pessoas. Não podemos prever e nem limitar esse vento, que é a ação do Espírito Santo. Ele vem de repente, ele vem na hora que quer, ele transforma como quer. Houve uma promessa de Deus. Deus disse para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas eles estavam ali e ninguém sabia o momento. Como ontem, estávamos lá na live conversando, aprendendo do Senhor. De repente, o vento do Espírito tomou conta. Sabe o que é isso? São corações disponíveis. São almas disponíveis, querendo mais do Senhor. Então, queridos, esteja disponível para esse vento. Deixa ele soprar na sua vida. Deixa ele te encher. Esse vento, ele transforma, ele restaura. Ele nos enche de alegria. Sinta o sopro do Espírito Santo na sua vida. Eles estavam ali, Deus disse para eles, Jesus disse para eles: ficai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos desse poder. E eles ficaram ali no cenáculo, ficaram ali trancados porque eles estavam com medo. Mas de repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, encheu a casa que estavam assentados, e eles foram cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres simples, pescadores, foram cheios de poder. Queridos, busque esse poder, esteja com o coração disponível, sem preconceito, sem preocupações, cheio da paz de Cristo que excede todo entendimento, e de repente o Espírito Santo vai te tomar e vai te renovar na presença do Senhor, porque esse vento, ele enche o cristão, ele enche o crente. A palavra diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. A minha oração é que nesta manhã você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você receba poder do alto, esse poder que é o poder da ressurreição, é o poder que ressuscita a sua família, é o poder que ressuscita a sua vida, seus sonhos, seus projetos, é o poder que ressuscita a presença de Deus. Então, queridos, sejam cheios do Espírito Santo. Sabe, uma das obras do Espírito Santo é capacitar o cristão, o homem e a mulher de Deus, para serem testemunhos de Jesus Cristo. Eu e você, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, somos capacitados para testemunhar aquele que é nosso Senhor e Salvador. Nós somos um testemunho vivo de Jesus Cristo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Entenda isso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Disse Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas desses séculos. Quando olham para você, precisam enxergar Jesus. E isso só é possível quando você está cheio do Espírito Santo na sua vida. Ao olharem para você, estarão vendo Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Nunca esqueça disso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Quando falamos e pregamos o Evangelho, o Espírito Santo vai capacitando, vai dando graça, vai dando unção, vai dando força. Por isso, queridos, devemos sempre adorar e dar a Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. O que somos, é fruto da graça de Deus. Entenda isso. O que você é fruto da graça de Deus. O próprio Jesus Cristo disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Você é fruto da graça. Você é fruto do amor de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai te fazer viver. É isso que vai te fazer superar. É isso que vai te fazer vencer. É isso que vai te fazer atravessar o mar em terra seca. É isso que vai te fazer viver plenamente a presença de Deus num relacionamento íntimo e profundo, que é isso que Deus espera de mim e de você. Estamos aqui por pura graça. Então que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixe esse vento soprar. Deixe esse vento te encher. Porque é Ele que vai te transformar como verdadeiros filhos de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: olha o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nesse contexto, está falando
enchimento desse cálice que é o nosso corpo. Nós somos um cálice. E esse cálice, ele deve transbordar da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus sobre nossas vidas. Esse cálice, ele tem que transbordar ao ponto de encher outras pessoas, de fazer o cálice das outras pessoas também transbordarem. Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando estamos cheios, podemos viver uma perfeita comunhão com Deus e com os outros. Com Deus e com os outros. Então, portanto, receba esses 4 ventos do sopro de Deus na sua vida. O vento da provisão, o vento do livramento, o vento da direção e o vento do Espírito Santo, que ele possa te encher todos os dias da sua vida. Descanse na provisão de Deus, creia no livramento de Deus, confie na direção de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero terminar esse devocional lendo com vocês um versículo que foi o primeiro vento que recebemos. Esse versículo conta o primeiro vento que recebemos em nós. Por isso estamos aqui de pé. Por isso estamos aqui vivos. Por isso que estamos aqui falando desse Deus maravilhoso. Sabe, queridos, cada dia que passa, eu amo mais o meu Senhor. Cada dia que passa, eu desejo mais o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Sabe, queridos, dentro de mim e de você tem o fôlego de Deus, tem a respiração de Deus. Sabe? Faça um exercício comigo. Respire fundo agora, aí onde você está. Isso é o fôlego de Deus dentro de você. Isso é a respiração de Deus pulsando dentro de você. Respire o fôlego de Deus. Ele soprou quando te fez e deu para você vida. E Jesus Cristo depois confirmou essa vida dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Toda vez que você respirar fundo, entenda que você tem dentro de você o fôlego de Deus. O fôlego de Deus. Amém, queridos? Este foi o primeiro vento que recebemos. E é esse vento que nos sustenta e que nos faz caminhar todos os dias. Esteja disponível para Deus soprar na sua vida os ventos da provisão, do livramento, da direção e principalmente do Espírito Santo. Vida com Deus é uma vida assim, plena, cheia, abundante. Amém? Vamos orar? Bom dia, Gi. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio das suas promessas, cheio daquilo que Deus tem para cada um de nós. Entenda, a obra que Deus tem na sua vida ainda não acabou. O plano que Deus tem para a sua vida só está começando. Deus ainda tem muita coisa para realizar em você e através de você. Seja um canal de bênção
seja um canal de bênção para as outras pessoas. O próprio Jesus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Amém, queridos? Vamos orar? Entenda que eu e você somos templo desse vento, desse Espírito Santo. E se somos templo, somos um altar vivo diante de Deus. E como altar vivo, como sacrifício vivo que é a nossa vida, vamos agora orar. Entenda que quando oramos, nós saímos de um ambiente natural e entramos num ambiente sobrenatural, onde tudo é possível, onde tudo pode acontecer. Entenda que quando você começa a falar, Deus inclina os seus ouvidos, começa a escutar a sua voz, porque Deus ama ouvir a voz dos seus filhos. Ele diz: clama a mim e eu responderei. Então vamos clamar, vamos orar, para que Deus possa derramar mais e mais do seu poder, da sua graça, da sua unção sobre as nossas vidas, e que Ele possa vir nos renovar a cada manhã, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem como propósito e vida para nós. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Continuamos nessa presença que nos enche, essa presença que nos transforma, essa presença que nos cura, essa presença que nos renova. Não temos, Senhor, como ficar do mesmo jeito diante dessa presença gloriosa, diante desse grande poder que é o Senhor, o nosso Deus. Por isso, Pai, estamos gratos, com o nosso coração cheio de gratidão, por estarmos aqui nesta manhã desfrutando da Tua presença, desfrutando da Tua palavra e sendo cheios pelo Teu Espírito. Por isso, receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, o nosso carinho, porque Te amamos, Senhor. Te amamos profundamente, somos completamente dependentes dessa presença. Por isso, Pai, somos gratos porque o Senhor não desistiu de nós, pelo contrário. O Senhor entregou o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer numa cruz por mim e por eles. Por isso somos gratos, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse poder que ressuscitou o Seu Filho amado Jesus Cristo, que é o poder da ressurreição, a Tua palavra diz que Ele habita em nós. Por isso eu Te peço, Pai, que possamos ter essa coragem, a ousadia de viver e expressar esse poder da ressurreição, ressuscitando em nós essa sede, essa vontade de Te buscar, ressuscitando em nós sonhos e projetos que engavetamos, ressuscitando em nós essa vontade de estar sempre diante da Tua presença. Por isso, Pai, nos enche cada vez mais do Teu Espírito, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando direção, provisão, livramento. Que esse Teu vento, Senhor, soprado em nós todos os dias, possamos absorver e viver segundo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado por esta palavra. Uma palavra como essa, ela nos traz de volta para o trilho certo, para o caminho correto. Por isso, Pai, somos gratos porque sempre, todos os dias, o Senhor sempre tem uma palavra para nos dar, porque a Tua palavra é inesgotável. A Tua palavra não tem limites. A Tua palavra é vida, vida em cada um de nós. Por isso nos capacita para a boa obra, nos enche, nos unge como filhos e filhas do Senhor, para que possamos todos os dias fazer aquilo que agrada o Teu coração. Por isso, Pai, perdoa-nos os momentos que não fazemos aquilo que Te agrada, momentos que nos distanciamos da Tua presença, porque somos falhos, por isso precisamos completamente do Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor não há motivos, sem o Senhor não há existência, sem o Senhor não há vida em nós. Por isso, jamais, Pai, nos faça nos afastar da Tua presença, pelo contrário, que possamos ser cheios do Teu Espírito, cheios de vontade de estar sempre com o Senhor, caminhando com o Senhor na direção que o Senhor soprar, na direção que o Senhor nos quer levar. Mesmo que venhamos a não entender, sopra, Senhor, sopra a direção, sopra o Teu Espírito,
sopra o livramento, sopra a vida em nós, porque é dessa vida que precisamos, é dessa vida que queremos viver. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando. Pai, eu peço agora por cada um que está online comigo, sopra os ventos na vida deles, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir o Teu sopro, que eles possam ser guiados pelo vento da direção e que eles possam viver o extraordinário na Sua presença. Tira, Pai, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, angústia, tristeza, preocupação, dúvida, questionamentos, caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. E sopra, Senhor, sopra o vento do Teu Espírito, enche do Espírito, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Completa a obra, Senhor, completa aquilo que o Senhor começou, que eles possam, através da vida deles, serem realmente reflexo, espelho do Senhor e da Tua vontade soberana. Que eles possam viver uma vida extremamente abençoada, onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles possam ser prósperos e abençoados. E que na vida de cada um deles, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, o Seu nome, mais uma vez, seja glorificado. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Eu tenho certeza que a cada dia que passa, o Senhor os enche de unção nova, o Senhor os enche de renovação, o Senhor enche da Tua presença e eles experimentam um nível mais íntimo com o Senhor, um nível mais profundo com o Senhor, e que a cada dia o Senhor sopre os ventos na direção deles e eles possam amadurecer e crescer mais na Tua presença. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que vão assistir depois. Que esse vento seja soprado na vida deles, que esse vento alcance a vida deles, que eles sejam transformados pela Tua palavra e guiados pelo Seu vento da direção, e que eles possam experimentar a Tua vontade, que é sempre boa, sempre agradável e eternamente perfeita. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este dia, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar direção, discernimento, que aqueles que precisam tomar uma decisão hoje sejam cheios da Tua paz. Essa paz seja o árbitro no vosso coração e que eles possam tomar as decisões alinhadas na Tua vontade. Aqueles que precisam de cura, Pai, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam resolver problemas que estão travados, que o Teu Espírito venha agora e destrave todas as coisas e que tudo aquilo que eles estão vivendo se torne um testemunho de que o Senhor continua sendo Deus na vida deles e sempre será. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Fica conosco, nos capacita, nos ajuda e nos faz realmente viver os propósitos e os planos que o Senhor tem para cada um de nós. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus venha. Obrigado, meu amor. Você é a peça fundamental nisso, viu? Te amo muito. Obrigado, queridos, que vocês possam ser fortalecidos por esta palavra. Hoje eu estou muito feliz porque hoje completamos 11 meses de devocional. Mês que vem faremos 1 ano que estamos aqui de domingo a domingo, todos os dias, sendo alimentados com o alimento do céu e que possamos ser revestidos todos os dias pela graça de Deus. Amo vocês profundamente, cada um de vocês, e estou sempre em oração pela vida de vocês. Que vocês frutifiquem, multipliquem e que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, renovados na presença do Senhor, sempre, todos os dias, e que vocês possam ser atalaias, instrumentos nas mãos de Deus, porque existem pessoas que precisam de você, existem pessoas que precisam ver em você a luz de Cristo brilhar todos os dias. Amém? Vamos continuar firme na nossa caminhada. Tá? Amanhã eu vou permanecer no horário das 8 horas, tá? Deus tocou no meu coração hoje de manhã para eu permanecer nesse horário das 8 horas da manhã, porque esse horário mais pessoas podem participar e eu vou continuar com esse horário das 8 da manhã, até Deus falar o meu coração
outro horário. Deixa o vento soprar, né? E o vento soprou. E me deu essa direção de que eu vou permanecer às 8 horas da manhã. Tá? Eu gosto muito do horário das 6, é o horário das primícias, é o horário onde a gente começa o nosso dia. Mas Deus colocou no meu coração para eu fazer às 8 horas da manhã. Então eu acordo cedo todos os dias, vou continuar acordando nos horários que eu acordo, vou continuar enviando os devocionais por escrito. E por falar nisso, queridos, você que é nova aqui na live, todos os dias pela manhã eu disparo o meu devocional particular, é aquele devocional que eu escrevo. Eu disparo o devocional todo dia numa lista de transmissão. Se você deseja receber a lista de transmissão, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, 99806-5957. Tá? Esse é meu WhatsApp. Você manda um oi para mim e fala assim: pastor, eu desejo participar da lista de transmissão do devocional e também desejo participar da leitura bíblica anual, se você quiser. Existe um grupo de leitura bíblica anual. Estamos lendo a Bíblia por inteiro. Começamos em Gênesis, já entramos em Números e vamos até dezembro ao livro de Apocalipse. Então é um áudio que eu mando com a leitura do capítulo, são 3 capítulos por dia. Eu mando um áudio nesse grupo, que é a leitura do capítulo, e junto eu mando alguns comentários, né, bíblicos, referente àquilo que você leu, para que você possa ter um conhecimento mais profundo. Tá? Esse grupo ele é fechado, tá? Não existe mãozinha, não existe bom dia, boa tarde, boa noite toda hora, não. É um grupo fechado, só eu publico, então pode ficar tranquilo, tá? E é um grupo bem legal, tem crescido a cada dia mais, pessoas estão crescendo na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Então, se você deseja tanto receber o devocional por escrito, como o devocional, a leitura bíblica anual, manda uma mensagem para esse meu WhatsApp, 998065957, e vamos caminhar junto. Afinal de contas, somos irmãos em Cristo, estamos caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, que é abençoar vidas e ser abençoado por Deus, através desses ventos que Ele sopra na nossa vida todos os dias. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter aí um dia extremamente abençoado, tá? E amanhã, às 8 horas da manhã, estarei aqui novamente, tá? Para trazer mais uma palavra que Deus colocar no meu coração, tá bom? E vamos caminhando junto. Que Deus os abençoe. Lembrando, vou aproveitar e já vou falar que eu lembrei agora. Quinta-feira, toda quinta-feira, eu tenho capelania, que é uma atividade minha pastoral, que eu faço, que é visitar as corporações militares. E na quinta-feira eu não vou conseguir fazer o devocional às 8 horas da manhã. Provavelmente vai ser às 8h30 ou às 9. Por quê? Porque a minha capelania na quinta-feira começa às 7h30 da manhã nos bombeiros. Às vezes eu consigo estar aqui antes das 8, às vezes depois das 8. Depende de como o vento sopra, né? Do Espírito Santo. Então, eu vou sempre reforçar que nas quintas-feiras, esse foi o único problema de transferir para as 8 horas da manhã, que na quinta-feira, geralmente, eu não vou conseguir estar às 8 horas da manhã em ponto, mas vou fazer o possível, tá bom? E vamos continuar firmes nesse propósito, tá bom, queridos? Que Deus os abençoe, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Para quem chegou mais tarde, essa live ela fica gravada, depois ela vai para o meu canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal do YouTube, corre lá no link da descrição aí da bio do meu perfil, e lá você pode entrar no meu canal do YouTube. Lá estão todos os devocionais, desde o primeiro que a gente começou. Está lá, basta você se inscrever e ser alimentado, compartilhar. Vamos juntos espalhar a esperança, porque esse mundo precisa de esperança. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Amém. Amém, Ricardo. Deus abençoe, querido.